Fala, meus amigos aqui desta plataforma de vídeos maravilhosa. Chegamos mais uma vez para outra análise porque acabou a rodada número 32. Se encerrou ontem com 2 jogos e 2 times se deram muito bem nesta rodada. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora aqui no meu canal. Ontem com 2 jogos, entre Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, encerrou-se a rodada número 32 do Campeonato Brasileiro. Aliás, nesta sexta-feira já começa uma nova rodada, tá quase acabando, reta final. E nesta rodada 32, 2 times se deram muito bem na rodada e chegaram mais próximo de atingir aí o seu objetivo no campeonato. São eles Botafogo e Corinthians, principalmente o Corinthians. A rodada foi praticamente perfeita para o Timão. Mas vamos começar com o Botafogo. Botafogo, que é o líder do campeonato, venceu o Vasco da Gama por 3-0 anteontem e chegou a 67 pontos na tabela. Estou colocando a tabela aqui para vocês darem uma olhada. Com a derrota do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, o Botafogo abriu 6 pontos do Verdão. Num momento muito importante, porque em breve, logo depois da data FIFA, o Botafogo vai disputar a final da Libertadores. E ela acontece justamente 3 dias após o jogo contra o próprio Palmeiras. E o Palmeiras teria, na ocasião, se tivesse 3 pontos atrás do Botafogo, teria a oportunidade de ultrapassá-lo se vencesse. Porque com a mesma quantidade de vitórias, o Verdão tem mais saldo de gols. Então o Botafogo não poderia chegar no jogo contra o Palmeiras podendo perder, porque ele poderia perder a posição também. Então essa vitória do Botafogo sobre o Vasco, somada à derrota do Palmeiras para o Corinthians, ajudou bastante o Botafogo nesta empreitada. Talvez, se ele chegar lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, numa situação aí parecida com essa, de 6 pontos, até 4 ou 5 pontos, ele pode poupar alguns jogadores, porque se perder ainda vai ter uma gordura para queimar lá na frente. Fortaleza também se deu bem, porque com a derrota do Palmeiras ele se aproximou na segunda posição, porque venceu também na rodada a equipe do Juventude, mas o Botafogo foi o grande vencedor lá da ponta da tabela na rodada 32. Agora vamos lá para baixo falar do Corinthians. O Corinthians que venceu o Palmeiras na última segunda-feira por 2-0 jogando dentro de casa e viu não só a sua vitória, como derrotas do Juventude, empate do Bragantino com o Cuiabá, empate do Fluminense contra o Grêmio e derrota também do Criciúma. Ou seja, todos os times que estavam brigando embaixo com o Corinthians, o único que venceu foi o Vitória, que venceu o Atlético Paranaense, deixando o Furacão na primeira posição dentro da zona e fazendo com que o Timão se distanciasse com a sua vitória da zona do rebaixamento. Então a rodada foi praticamente perfeita para o Corinthians. O único time que somou 3 pontos além do Timão foi o Vitória, mas que não tinha jeito mesmo. Nesse jogo entre Vitória e Atlético Paranaense, talvez o empate também fosse interessante, mas se alguém fosse vencer para o Corinthians, seria melhor que vencesse realmente o Vitória e venceu de virada na Liga Arena. O Corinthians desta forma foi para a 13ª posição, ganhou 2 posições nesta rodada, tem 38 pontos e ficou a 4 do Atlético Paranaense. Portanto, o Corinthians ficou aí a 2 rodadas de entrar na zona do rebaixamento, além de uma vitória do Clássico, vamos combinar, faz muita diferença na forma anímica do time. O Corinthians com 38 pontos, os mesmos do Vitória, pode vencer o próprio Vitória na próxima rodada. Aliás, os dois se enfrentam neste sábado à tarde. E se o Corinthians vencer fora de casa, é um jogo muito complicado, muito difícil, ele pode pular até 2 posições. Ultrapassa o Vitória com certeza e pode ultrapassar também o Grêmio, que joga contra o Palmeiras no Allianz Parque, se posicionando ali muito próximo do Atlético Mineiro, que é o 10º colocado. Já tem corintiano fazendo conta de vaga na Libertadores. E não é muito loucura isso não. Por quê? A gente já tem o G7 garantido. Então, 5 primeiros irão à fase de grupos da Libertadores, o 6º e o 7º disputarão a pré-Libertadores. Mas isso pode se tornar G9. Como? Se o Botafogo vencer a Libertadores, o Flamengo vencer a Copa do Brasil e o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, que enfrenta o Racing, abre-se o G9. Então, o 8º e o 9º colocado vão a pré-Libertadores. E nesse momento, o 9º colocado é o Vasco. O Vasco tem 43 pontos. Ele está a 5 do Corinthians.
parece bastante, e realmente é, mas com 6 rodadas à frente, o Timão ainda tem o Vasco, o próprio Vasco dentro de casa, tem um confronto direto, e pode tirar pontos do Vasco da Gama na mesma rodada, que pode somar 3 pontos em caso de vitória. E ele ainda pega também o Cruzeiro, que é o 8º colocado com 44 pontos. Também na Neoquímica Arena. É claro, a gente está aqui devaneando, né? É uma situação difícil? É difícil. O Corinthians precisa fazer uma reta final praticamente impecável para poder chegar ali na 9ª posição. Mas que é possível é. Porém, torcedor corintiano precisa saber o seguinte: a briga do Corinthians ainda é contra a queda. Embora eu ache que do Corinthians para cima nenhum time irá cair, mas aí é palpite, a briga ainda continua. O foco é na parte de baixo da tabela. Depois, lá no final, nas 2 últimas rodadas, talvez já livre, até matematicamente, pode pensar numa posição melhor no campeonato. O que você acha, torcedor? Gostou desta rodada? Você é corintiano? Tá feliz com a situação, né? E você, palmeirense? Ainda dá para chegar do Botafogo para conquistar o tricampeonato brasileiro? Deixa aqui a sua opinião e a gente vai se falando por aí. Valeu, grande abraço!